Olá, meus queridos, que Deus te abençoe toda a sua família, toda a sua casa. Sejam bem-vindos a mais um Café com o Pai. E hoje, colocando em dia nossa leitura, capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5 do livro de 1 Coríntios. Em 1 Coríntios, Paulo vai falar sobre sermos cooperadores do Senhor, né? Ele vai falar sobre ninguém ser maior do que ninguém, e ele vai falar que é produto da carne, produto da nosso pecado original, né? Da nossa natureza carnal, melhor dizendo, as brigas, as contendas, as divisões, as dissensões. E ele fala que isso não pode existir na igreja. Não pode haver partidos, né? Não pode haver preferências. Eu sou de Apolo, eu sou disso. A gente deve ir para um culto procurando cultuar ao Senhor, não escolhendo qual é o melhor pregador ou qual é a melhor banda de louvor. Enfim, Paulo vai falar que essa briga, essa discussão, essas coisas de meninos na fé, né? De quem não amadureceu, as briguinhas, as picuinhas, as contendazinhas que minam o evangelho e que é reflexo de pessoas que não foram curadas emocionalmente, curadas espiritualmente, que vivem ainda com marcas do passado, que vivem ainda machucadas e vão trazer isso para dentro da igreja. Isso é uma natureza carnal que Paulo diz precisa morrer, né? Porque somos templo do Espírito Santo e o verdadeiro fundamento, a verdadeira razão de estarmos ali é o Senhor Jesus. No capítulo 4, ele vai falar sobre nós sermos servos, sermos dispenseiros, sermos encontrados fiel ao Senhor. Em contraste com toda a nossa arrogância, Paulo vai falar da sua humilhação, do seu sofrimento, da sua dor, não para dizer que ele era melhor que os outros, mas para que a gente fosse seu imitador, porque ele, como nosso pai na fé, né, dizendo aos Coríntios, ele está dizendo, olha, sejam meus imitadores, porque sofrendo tudo isso, não procurei ser melhor do que ninguém, maior do que ninguém, me autopromover, porque o importante é o nome de Jesus, é a fé no Senhor, é ser encontrado fiel, dispenseiro, ou seja, aquele que cuida das coisas que não é dele, que cuida das coisas do seu Senhor. E por fim, no capítulo 5, Paulo vai tratar do pecado dentro da igreja. Pecado que hoje é tão tolerado, né? Jesus não chamou ninguém para viver dentro da igreja em pecado. Jesus chamou a todos para ir para a igreja, para sermos tratados do nosso pecado. O pecado ele precisa ser abandonado. Todo dia é uma luta, todo dia é uma conquista. Todo dia nós vamos batalhar contra ele, mas não podemos nos acomodar com o pecado. Achar que a graça de Deus é uma permissão para vivermos em pecado. Não é. A graça não é permissão para o pecado. A graça é a libertação do pecado. Por isso Paulo aconselha a igreja a tratar o pecado. Sabe, não precisa de ninguém tratar você, não precisa de ninguém te acusar, não precisa de ninguém apontar o dedo para nós. Nós conhecemos os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados e precisamos tratar com isso rigorosamente na nossa vida. Precisamos dar um basta àquilo que outrora nos dominava e que hoje não pode mais, mas que muitas vezes permitimos na nossa vida. Paulo diz a repreensão, a correção, a disciplina, ela é válida quando ela vem com amor e com um único objetivo, recuperação do perdido. Não é uma exclusão, não é uma expulsão, não é entregar a pessoa a Satanás e dizer, acabou, pronto, vá para o inferno, não é isso. É dizer, olha, querido, precisamos tratar isso, sabe? É sermos humildes para quando formos tratados, olhar e dizer, é sério se estamos vivendo em pecado. Não temos que viver dentro da igreja como o crente São Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Temos que ter seriedade com as coisas de Deus, porque nós refletimos a presença, a glória, refletimos o Senhor Jesus para o mundo. E a igreja precisa ser luz e a igreja precisa ser sal. Então não precisa de ninguém tratar com o seu pecado. Nós mesmos temos que olhar para nós, como diz a ceia,
Examine-se o homem a si mesmo. É um autoexame da sua própria vida para dizer: não posso viver com isso. Terminamos o nosso texto, a nossa leitura hoje, pedindo ao Senhor que nos santifique, que nos torne santo, humildes, que o Senhor nos faça cada dia vencer a carne e viver uma vida no Espírito. Que Deus te abençoe e até amanhã no Café com o Pai.